Entrando agora no volume 3 da Física C, você vai perceber que nesse primeiro momento não há mudança nenhuma. Eu vou precisar de tudo aquilo que eu estava vendo até a aula passada. E aqui coloquei um formulário para relembrar que nós já sabemos calcular força elétrica através da lei de Coulomb. Já sabemos calcular energia potencial elétrica entre duas partículas. A única diferença matemática entre essas fórmulas é que uma está ao quadrado, outra não. E uma leva em consideração os módulos, porque a grandeza é vetorial, e a outra é grandeza escalar, então o sinal é respeitado. O que é isso mesmo? Campo elétrico é a definição de campo elétrico. E aqui é quando eu quero calcular o campo elétrico gerado por uma carga Q a uma certa distância dela. Aliás, na tua prova eu já te falei que vai ter aquela questão que está prometida há tempo já, né? Das duas carguinhas. E aí num determinado ponto eu peço para tu calcular o campo elétrico resultante e o potencial resultante, né? Que nós já trabalhamos duas vezes esse tipo de questão. Essa está prometida, tu sabe? E se eu quiser calcular um potencial elétrico, a fórmula é muito parecida com a do campo, ó. Só que o módulo não tem e a distância não está ao quadrado, é a única diferença. Se tu deseja saber o trabalho da força elétrica de um ponto A para um ponto B, né, para levar uma partícula de um ponto A para o ponto B, tu precisa saber a diferença de potencial entre A e B. Aliás, como é que se calcula uma diferença de potencial entre A e B? Muito obrigado. É sempre na ordem nas letrinhas. É isso aí. Show de bola. Aí não se esqueçam, hein? Se tu quiser formar aquela fórmula gigantesca, é só colocar aqui VA menos VB e colocar no lugar do VA K vezes QA sobre DA. No lugar do VB, K vezes QB sobre DB. Pronto, a fórmula fica bem grande, né, juntando elas. Mas não precisa, para que se apavorar? Não precisa. Olha só, o estudo que nós vamos fazer agora é pegar uma esfera condutora carregada. Vamos jogar algumas cargas elétricas nela. O legal seria a gente jogar um monte de carga elétrica para fazer o estudo, mas isso vai deixar o estudo mais complexo. Então primeiro eu vou estudar a possibilidade de a carga ter 4 partículas positivas em excesso. Lembra que as partículas em excesso ficam sempre na casquinha externa do corpo, né? E elas ficam sassaricando, na verdade, por ali. Certo? De qualquer maneira, é dar no mesmo, como elas estão num movimento muito suave, né, e cada uma afastada da outra, é como se elas estivessem paradas, cada uma num canto bem afastada uma da outra. Então eu vou analisar essa situação. Quero saber o que vai acontecer aqui dentro e fora da esfera com o campo elétrico e com o potencial elétrico. Campo elétrico é uma grandeza? Então primeiro vamos analisar ali no centro, no ponto O, que eu chamei de ponto O. Vamos analisar o que está acontecendo com o campo elétrico resultante. Essa partícula gera campo elétrico aqui? Sim. Claro, uma partícula carregada gera campo elétrico em volta dela. Para onde aponta o campo elétrico? Positivo é sempre de afastamento do campo, né? Cuidado, não podia estar confundindo isso nessa altura do campeonato. Essa partícula para cima, essa partícula para a direita, aquela partícula para a esquerda. Tu concorda que esses vetores têm mesmo módulo, mesma direção em sentidos opostos, 2 a 2? Porque a partícula é o excesso de próton, não é? Isso aqui é a carga de um próton, não é isso? A distância é igual para todos eles, porque o corpo é circular. Então esse vetor campo elétrico elimina esse elimina esse, e lá no centro o campo elétrico é nulo, zero. Então lá na distância zero do centro o campo elétrico é zero. Beleza? Tranquilo? Essa esfera tem um raio R, né? Se eu for fazer análise nesse outro ponto, vamos ver o que vai acontecer? Vamos analisar o que acontece num ponto que não é o centro. Tudo bem que o campo elétrico dessa ponta para lá, pega uma pontilhada, liga o ponto à carga, esse aqui é o campo elétrico dessa outra partícula. Tranquilo? Essa partícula vai ter um campo elétrico para lá. Tudo bem ele ser menor? Por que é menor? Porque está mais distante, muito obrigado. Aquele ali também vai gerar um campo menor. Mas sabe qual é o problema, meu querido? O problema é que se eu pego ali o eixo X, o eixo Y, decomponho esses vetores e faço a resultante, adivinha quanto é que vai dar? Para lá, esses vetores menores têm duas resultantes pequenas, concordas comigo? E duas na direção do eixo X, pequenininhas, uma para cima e outra para baixo.
Beleza? E olha o que acontece aqui nos outros vetores. As componentes deles pro lado de cá também são menores devido ao ângulo. Então se tu vai fazer a soma desses vetores decompostos todos, vai dar quanto? 0. 2 pequenos para a esquerda, 2 pequenos para a direita. Um grande para cima, um grande para baixo. Um pequeno para cima, um pequeno para baixo. Tu faz a decomposição vetorial e dá 0. Como, professor? Ué, tu te aproxima de umas cargas, a influência delas aumenta. Só que o ângulo entre os vetores dela aumenta também. Ou seja, um vetor maior ajuda a cancelar parte do outro vetor maior. E tu pode fazer a análise, meu querido, aonde tu quiser. Se tu faz o desenho bonitinho e faz a decomposição vetorial, tu continua percebendo que continua dando zero, até o momento em que tu encosta na partícula aqui, ó. Até esse momento, o campo elétrico continua a dar 0. Porém, quando tu atinge a superfície do corpo, quando tu atinge o raio R do corpo, aí, nessa situação, quando tu está analisando aqui, ó, a partir desse ponto, é como se todas essas cargas estivessem concentradas no centro da esfera. Dá no mesmo analisar como se as cargas estivessem concentradas no centro da esfera. Aí adivinha que fórmula que eu vou usar para calcular o campo elétrico? A fórmula que a gente sempre usou. E se eu for calcular o campo elétrico bem na superfície da esfera, eu vou usar a carga total da esfera dividido pela distância. Qual é a distância do centro até a superfície? Eu chamei de R. R ao quadrado. Beleza? Então, quando o cara está na superfície da esfera, o campo elétrico já não é mais 0. O campo elétrico está dando um valor que é igual a K vezes Q sobre R ao quadrado. Porém, depois que eu desencosto da esfera e começo a me afastar dela, o que vai acontecer com o campo elétrico à medida que começo a me afastar da esfera? Vai decair, porque a distância aumenta. E quando a distância dobra, diminui 4, lembra do ao quadrado, gente, que a gente tanto discutiu, gente? Se a distância triplica, 9. Se a distância quintuplica, 25, está caindo com o quadrado da distância, não é isso? Então esse campo elétrico vai cair de maneira relativamente rápida, porque está caindo com o quadrado da distância. Tu achava que bolinha aberta e bolinha fechada tu nunca ia usar na física, né? Na realidade, na vida, né? Só na matemática, mas não. Para tu poder entender a natureza, só sendo fera em função. E o pior, em função definida por várias, né? Em função definida por várias sentenças. Já vi em matemática, às vezes umas funçõezinhas têm 3 sentenças, né? Certo? Essa aqui é um exemplo de uma função definida por 2 sentenças, né? É uma sentença para dentro da esfera e outra sentença para fora da esfera. Porra, bizarra essa face de Deus, né? Do Criador do Universo, foi Deus que criou os átomos, historicamente, né? E é assim que é um átomo, e é assim que é uma partícula carregada. Tem esse comportamento não linear. Esquisito, eu fiquei chateado com Deus quando eu descobri isso. Pô, achava que era tudo simples, que era tudo óbvio, mas não. Algumas coisas tem que parar para pensar um pouco, para tu entender, né? E tu vê, não foi nada demais. Essa característica nasce do fato de o campo elétrico ser uma grandeza vetorial. Aí quando eu saio da esfera, os vetores já não mais estão empurrando para um lado ou para o outro, estão todos empurrando para o mesmo lado. Aí é por isso que o campo elétrico para de dar 0, aumenta bruscamente e depois vai caindo com o quadrado da distância. Agora olha o que vai acontecer quando eu for fazer a análise do potencial elétrico. Primeiro vamos analisar no centro. Tu concorda que o potencial elétrico de uma partícula positiva é positivo? E o potencial elétrico gerado por uma partícula negativa está negativo? Era, né? Aconteceu no nosso exercício. E aqui não tem módulo? Então se a carga é mais, a voltagem é positiva. Se a carga é negativa, a voltagem fica negativa. Tudo bem? Essa partícula vai gerar uma voltagem ali dentro. Positiva ou negativa? E essa? Essa? Aquela? Todas geram uma voltagem positiva. Então a voltagem resultante é positiva e não é 0. Não pode 4 números positivos somados dar 0, pode? Não. Então, já desde o começo, a voltagem na esfera não era 0, tinha um certo valor. Professor, como é que calcula esse valor? Esse valor dá para calcular como se todas as cargas estivessem distribuídas no centro da esfera
E a gente vai usar essa fórmula mesmo, ó. V igual a K vezes Q sobre D. Só que o D nesse caso é quem mesmo? É o raio da esfera. Adivinha o que acontece quando eu vou analisar um ponto distante do centro? O potencial gerado por essas partículas aumentou ou diminuiu? Aumentou porque a distância é menor. Então o potencial gerado por essas ficou maior ou menor? Maior. E o potencial gerado pelas outras? Ficou menor porque a distância para elas aumentou. O aumento de potencial gerados por umas é compensado pela redução de potencial que ocorre para outras. Portanto, continua dando o mesmo valor. O mesmo valor até chegar no raio. E aqui é uma coisa um pouco assustadora o que vai acontecer. Ah, não, aqui que está errado, galera. Eu tenho que contar uma história. Aqui que está a minha análise, ainda falta um detalhezinho. Certo? Aqui vai dar constante, só um pouquinho. Vai dar constante, beleza, galera? O potencial vai dar constante. Por quê, professor? Porque no centro todas estão a uma mesma distância. Todas geram o mesmo potencial. E quando te afasta do centro, algumas se aproximam, outras... E o efeito acaba compensando. Depois que tu encosta na superfície, continua dando o mesmo valor. Porém, depois que tu te afasta da superfície, a distância de todas começa a diminuir, não é isso? E aí vai caindo o potencial. A pergunta é, o potencial cai mais rapidamente ou mais vagarosamente que o campo elétrico? Ah, é verdade, porque um cai ao quadrado da distância, não é? O outro só cai à medida que a distância diminui. Então, enquanto uma curva desce mais rápido, a outra curva desce um pouco menos rápido. Mas aqui tem um errinho ainda. Tem uma coisa óbvia, os vetores não mentem. Dá uma olhada, olha só. Eu vou te confessar, cara, que eu só acreditei mesmo no que está acontecendo nesse gráfico aqui. Eu só acreditei mesmo no que está acontecendo porque um dia eu parei, eu nunca compreendi, eu nunca acreditei dentro do meu coração. Eu acreditava no que os cientistas falavam, né, no laboratório. A gente leu isso no laboratório, mas na minha cabeça não fazia sentido aquilo. Faz uns 5 anos que eu comecei a desenhar em casa esse desenho que eu estou tentando te mostrar aqui e comecei a perceber que faz todo sentido. Olha só, por enquanto estava aceitável o fato de estar nulo o campo elétrico lá no interior, porque os vetores na hora de decompor, né, acabavam se anulando. Só que será que acontece o mesmo bem aqui, ó, bem na superfície? Quando eu estou bem na superfície, galera, essas esferas próximas da superfície geram campos elétricos fortes, porque estão próximas, mas que praticamente, porque uma carga faz campo elétrico para um lado, a outra para o outro, elas estão praticamente à mesma distância, então os campos elétricos se anulam praticamente. Porém, os campos elétricos das cargas que estão mais distantes colaboram um com o outro, né? Então vai dar um campo elétrico resultante que aponta para fora da esfera. Esse praticamente anula com esse, fazendo a soma vetorial dos outros, dá um campo perpendicular para fora. Não é mais zero, certo? Só que, tu concorda que esses vetores estão se anulando das cargas próximas? Como esses vetores se anulam, não dá aquele valor máximo ainda. Aquele valor máximo só dá fora da superfície. Então ali tinha que ser uma bolinha aberta. O que acontece na superfície da esfera é que o campo elétrico é metade do campo elétrico fora da esfera. Isso aqui me revoltou durante muitos anos, ó. Eu falei, Deus não pode ser tão sacana assim, não é possível. Né? É zero, o campo elétrico é zero, é zero, é zero, é zero, é zero. Aí tu encosta na superfície, ele deixa de ser zero e passa por um certo valor, tipo 5 volts. Aí tu desencosta da superfície pelo lado de fora, vai para 10 volts. E depois começa a cair com o quadrado a distância. Eu demorei anos, só que aí depois que eu fui fazer o desenho vetorial eu percebi. Dentro, os vetores sempre se anulam. Quando tu encosta na superfície, só os vetores próximos se anulam. Os de longe se somam. E quando tu desencosta da superfície, mesmo os vetores próximos agora já não se anulam mais. Eles vão ter uma resultante. O que colabora para o campo elétrico aumentar enormemente, dobrar. E aí sim ele vai caindo com o quadrado da distância. Porra! Aí ficou bonito, cara. Olha só como a natureza tem características esquisitas, que precisa de uma matemática toda
rebuscada para poder, né, explicar. A natureza nem sempre tem um comportamento, né, linear, um comportamento discreto, houve aqui, um comportamento discreto, nada linear. Aqui o potencial elétrico já foi mais tranquilo, né? Já foi mais tranquilo. Legal, bonito isso. A UFSC tem cobrado muitas perguntas teóricas sobre esse fenômeno. E o pior, assim, às vezes tu mesmo tem que fazer o desenho para lembrar dos fatos, né? Porque ele vai lá e pergunta, considerando uma esfera carregada, podemos dizer que o campo elétrico no seu interior é constante e diferente de zero? Falso. É constante e igual a zero. Ele afirmou uma coisa que seria verdadeiro para potencial, só que ele fala campo. Certo? Por isso que é tão delicada essa parte, tem que estar muito claro na tua cabeça a diferença entre campo e potencial para tu lembrar. O que eu acho, amigo, é que se tu lembrar que isso é vetorial, tu entende por que dá zero no centro. Né? E o escalar não tem o porquê dar zero, como é que duas coisas positivas vão se anular, não é isso? Então eu acho que para tu lembrar essa diferença, o mais importante é lembrar que campo elétrico e potencial elétrico. E o mais bonito, é isso que explica a famosa blindagem eletrostática. Lembra aquela história que está dentro de um carro, pelado, molhado, sem pneu e raios caindo no carro? E o cara sobrevive? Lembra daquilo? A famosa gaiola de Faraday, né? O Faraday, quando percebeu isso, construiu uma gaiola, se enfiou dentro e conectou a gaiola a um para-raio, até que vários raios caíssem na gaiola e ele pudesse sair da gaiola ileso, mostrando para o mundo que a ideia dele estava verdadeira. O que prova a blindagem eletrostática é isso. Para que cargas elétricas se desloquem, ou seja, para que exista corrente elétrica, não tem que ter força empurrando a carga para algum lugar? Para poder ter força elétrica, não tem que ter campo elétrico? E olha ali dentro, quanto é que é o campo elétrico? Zero, cara, aqui dentro o campo elétrico é zero, por que as partículas vão andar então lá dentro? Né? Outra, para poder ter corrente elétrica, tem que ter uma região com uma maior voltagem e uma região com uma menor, tipo a tomada. Um lado a voltagem é zero, na outra o lado é 220, teoricamente, não é? Então se tem uma diferença de voltagem, tem corrente elétrica. Tem diferença de voltagem aqui dentro? A voltagem é sempre A? Então se um cara está aqui nesse interior, meu querido, está salvo. Não vai tomar raio, não vai tomar choque, porque não tem como a corrente elétrica se estabelecer lá dentro. Beleza? Blindagem eletrostática. Como é que eu confirmo que existe a blindagem eletrostática? Analisando o campo e o potencial elétrico dentro de um condutor carregado. Bom, deixa eu citar aqui então. Otávio, Fala, amigo. eu acho que colocar um outro condutor carregado dentro desse condutor, do mesmo módulo, porém sinal diferente, pode ter corrente? Como é que é? Repete. Se colocar um outro condutor carregado de mesmo módulo, porém sinal diferente, pode haver corrente? Ali dentro tu quer botar um outro corpo. Isso. Aí é que tá, galera, olha só. Quando a gente fala de blindagem eletrostática, tu está blindado contra efeitos externos. Se eu pegar um fio e colocar ali dentro, no cara que está ali dentro, tá ferrado. Certo? Porque eu estou pegando energia externa, usando um fio para penetrar dentro dessa esfera e eletrocutando um cara ali dentro. Isso é possível. Então quando a gente fala em blindagem eletrostática, tu estar dentro do corpo condutor e de fora tu tentar eletrizar esse corpo condutor, sem penetrar nele. Se tu penetrou nele, aí tu já não está mais blindado. Beleza? Ótima pergunta. Gaiola de Faraday, também conhecida como blindagem eletrostática. Oi. Cara, assim, ó, eu cheguei a citar pra vocês algumas vezes, não custa até de repente tirar uma fotinha e botar, né, lá na internet pra vocês verem. Eu tenho um livro de física que tem um carro dentro do cara, um cara dentro do carro, e um raio caindo no capô do carro e já saindo no pneu na mesma hora, e o cara tá ali na janela bem feliz. Outra que me espantou muito mais, que eu vi muito mais recentemente, no Caçadores de Mito, né, o Mythbusters lá da Discovery, os caras quiseram fazer uma arma de água que eletrocutava as pessoas, certo? Então ele quer pegar uma pistola de água e fazer ela matar o cara de choque. Olha a ideia dos caras, será que é possível? Aí eles foram tentar construir. Perceberam que usando armas convencionais de choque e pistolas de água normal não dava. Eles perceberam que quando o jato de água sai, ele acaba se separando em pequenas gotículas de água, e por isso não há corrente elétrica suficiente, né, para o cara ser eletrocutado. Aliás, eles já tinham feito uma outra prova, né, a respeito do xixi na tomada.
Tem o mito do xixi na tomada que eletrocuta, né? E os caras provaram que é impossível morrer eletrocutado fazendo xixi na tomada. Porque o xixi se separa, certo? Então não tem uma vazão constante para formar um caminho de líquido, beleza? Certo? Mesmo o cara fazendo xixi no trilho do trem lá eletrocutado, pelos testes dele era impossível. O cara tinha que ser uma mangueira ambulante para poder conseguir tomar o choque, certo? Aí olha só, os caras não desistiram, eles pensaram, nós vamos fazer uma arma de água que eletrocuta a pessoa. Foram num laboratório que fabrica raios artificiais, raios de 30, 20, 40, 50 mil volts. Pegaram uma super pistola de água gigantesca que jogava um monte de água. O bigodudo maluco lá entrou naquela máquina de raio, justamente na gaiola de Faraday da máquina, na parte superior. E aqui é que o raio sai, ó, acima da cabeça dele. Ele está numa parte blindada, com a pistola cheia de água. E o raio começa a ser produzido daquela antena para fora, para o chão da oficina. E ele pega lá aquela máquina e dispara um raio, dispara um jato d'água. Quando o jato d'água sai da gaiola de Faraday, o raio pega esse jato d'água e usa o jato d'água para atingir o chão, certo? E tu vê, cara, o cara tá praticamente encostado em 50 mil volts, todo molhado com a pistola de água, encostando na água que está encostando no raio, e a corrente elétrica simplesmente não vai para cima dele, porque lá dentro o campo elétrico e porque a voltagem lá dentro é constante, e aí não tem como tomar choque. Eu não faria, cara, eu tenho fé na ciência, mas eu ali, acho que eu vou deixar o outro fazer. Eu não faria, o cara tá lá bem feliz, repete várias vezes o experimento e sai ileso, como tinha que ser, né? Tu imagina, tu é dono do laboratório, tu vai deixar um cara morrer no teu laboratório sob tua responsabilidade? Só deixa o cara ir lá porque tu sabe que o cara não vai morrer, né, cara? Certo? Então não tem jeito, blindagem eletrostática é o bicho, por mais difícil que seja de acreditar, né? Certo? É isso aí. Galerinha, olha só, outra coisa que vale citar, além da blindagem eletrostática, que a explicação está aqui, é o famoso poder das pontas. Tem tudo a ver com o que a gente acabou de analisar. Imagina um objeto que tem uma parte que não é pontiaguda e uma parte que é bem pontiaguda. E eu vou lá e distribuo cargas elétricas na superfície desse corpo. As cargas elétricas não vão querer ficar igualmente afastadas? Então estou colocando aqui uma certa distância entre as cargas. Se eu for fazer uma superfície para abraçar as cargas na superfície, se eu faço um círculo aqui na parte plana, ou aqui nessa outra parte plana, ou ali, eu abraço basicamente duas cargas. Se eu faço um círculo praticamente de mesmo tamanho, na ponta, quantas cargas eu consegui abraçar? 3. Isso mostra que o volume, né, nesse volume de espaço, na ponta existe uma concentração de cargas elétricas. Já que existe mais carga elétrica ali, nessa região o campo elétrico é maior. O campo elétrico é maior. Então é pela ponta que esse corpo ganha ou perde carga com mais facilidade. É por isso que os contatos da pilha, né, dos nossos equipamentos, tem aquela pontinha, certo? Para ajudar o contato da pilha com o dispositivo. Por isso que o para-raio é pontiagudo. Por isso que o equipamento, né, o multímetro que o eletricista usa para fazer os seus testes são pontiagudas, as pontinhas na hora de ele analisar o contato. Beleza? Poder das pontas. Na ponta de um material condutor ocorre uma concentração de cargas elétricas e aí aumenta o potencial elétrico e o campo elétrico e, portanto, a descarga ou a carga elétrica pode ocorrer por ali. Então, peraí, será que eu posso jogar mais carga para um corpo redondo ou para um corpo pontiagudo, de mesmo volume? Pensa bem, eu falei que a ponta ajuda a ganhar, mas ajuda a perder. Se eu jogar um monte de carga desse, o campo elétrico na superfície vai demorar para ficar alto o suficiente para romper o isolamento do ar e um raio descarregar a esfera. Porém, esse cara, com menos carga do que esse, já vai ter na ponta um campo elétrico tão grande que ele vai acabar descarregando, certo? Então, o material pontiagudo, ele receberia um raio com mais facilidade, mas ele também seria descarregado com mais facilidade. Então, a esfera, ela é mais difícil de ser carregada, mas dá para carregar ela com mais carga do que o cara pontiagudo, certo? Toma cuidado com isso.
Eu lembro que nos outros anos acontecia uma interpretação errônea dos alunos. Eles pensavam, já que o poder das pontas existe, é melhor para carregar. É melhor para jogar a carga, mas também depois que tu perde o contato com aquela ponta vai ser melhor para descarregar também. Certo? Então os corpos sem pontas conseguem absorver mais carga elétrica dos que os corpos, né, pontiagudos. Poder das pontas. Legal. Professor, Fala, querida. é mais fácil então levar choque numa superfície pontiaguda. Parabéns. Então se tu te aproxima de um corpo com a superfície plana, a chance de uma descarga elétrica te atingir é bem menor do que te aproximar de um corpo pontiagudo É por carregado. isso que quando a gente bate o cotovelo na pontinha da mesa... Não, pior é que não. Na verdade aquilo ali é um fenômeno biológico. Olha só, não, mas a pergunta faz sentido. Nós somos seres elétricos, galera. Né? Quando eu faço isso com a minha mão, tem corrente elétrica percorrendo o meu corpo, enviada pelo meu cérebro, né, para os meus músculos e disparando uma reação ali para acontecer o movimento. O próprio ato de pensar é elétrico. Cada pensamento meu é uma corrente elétrica ligando um neurônio no outro e acessando a minha memória o tempo inteiro. Né? Por isso que vai acontecer a singularidade. Lembra que eu comentei com vocês, na Universidade da Singularidade? Né? A gente vai conseguir reproduzir isso em laboratório. E aí tu imagina, tem neurônios conectando a minha medula à ponta dos meus dedos. Por isso que o leve toque do meu dedo eu sinto. Tem neurônio, cara, conectando cada parte do meu corpo. E tem um neurônio passando por ali, é bem pelo cotovelo que o neurônio passa. E esse aqui é um neurônio compridão, não é isso? Então tu imagina, o teu neurônio que é super sensível, que passa corrente elétrica por ele, é um mini fio, né, biológico. Aí tu vai lá e dá uma pancadona nele. E ele tem justamente aquela história do potássio e do cálcio, né, aquela bomba de potássio que passa corrente elétrica. Quando tu dá essa pancada, acaba ocorrendo uma corrente elétrica muito maior do que a esperada naquele circuito. E aí o teu corpo sente aquele choque mesmo, um choque que o corpo leva, porque tem uma corrente elétrica exagerada naquele neurônio, certo? E aquele sistema não estava esperando isso. E outra, pensa bem, por que evolutivamente nós temos esse choque? Porque as pessoas que batiam forte o cotovelo e não tinham esse choque, tinham mais chance de futuramente quebrar o cotovelo, sofrer danos. Né? As pessoas que tinham essa sensação conseguiam se proteger melhor, se machucar menos, sobreviver mais, deixar mais descendentes, e a idade fez o resto, né? Show de bola! É isso aí, por isso que a dor existe, por isso que é tão perigoso pessoas que não sentem dor, né? Tem muitos casos no mundo de pessoas que não sentem dor. São pessoas que às vezes não passam da infância, porque o fato de não ter dor faz a criança ir brincando e se machucando e se cortando, às vezes se fere mortalmente sem sentir uma gota de dor, certo? Como é que é? A bateria normal vicia porque nos polos da bateria começa a ocorrer depósito de material. E aquele depósito começa a ficar tão grande, e como tu não descarregou ela toda para carregar de novo, para não ficar depósito no eletrodo, aquele eletrodo começa a ficar impregnado do metal oposto, como se fosse uma ferrugem no eletrodo. Ele está tão impregnado que todo o material da bateria que seria usado no eletrodo para o outro está impregnado no eletrodo e não consegue mais sair dele. Certo? Basicamente é isso. Por esse motivo que as baterias convencionais têm efeito menor. Certo? Mas o professor de química sabe dizer com mais precisão, sem dúvida.